Bom dia! Hoje, 26 de abril de 2016. No vídeo anterior que eu fiz falando do rei Davi, eu disse ali que Davi foi condecorado, com uma prática errada. Uma prática... Espantei a galinha ali. Uma prática errada, uma prática pecaminosa. Por que eu vou falar uma prática pecaminosa? Porque na era Davi, todo mundo sabe que ali já havia uma sociedade formada. Não foi um acontecimento em uma era medieval, aonde gladiadores brigavam por uma fêmea, não. Foi um feito acontecido em uma era civilizada, onde os homens já estavam educados e disciplinados, a ter a sua família, ou seja, a sua esposa e os seus filhos, sem que havia na época uma briga ali entre machos por conta de um território ou uma fêmea. Então foi numa era civilizada. Então o que o Davi fez foi passivo de erro. Foi passivo de... Quer dizer, Davi fez um erro passivo de castigo e não de condecoração. Mas todo mundo que for lá na Bíblia e ler vai ver que Davi foi condecorado. O que significa a palavra condecorar? A palavra condecorar, ela significa quando alguém segue os passos de outro, ou seja, eu vou condecorar o Márcio, eu vou decorar o Márcio sobre as atitudes dele. Então vai colocar uma estrela sobre mim, aonde essa estrela vai brilhar e todos vão me ver. Então eu fui condecorado, colocou uma estrela em mim para que todos me vejam e me seguem. Então eu fui condecorado. Então Davi foi condecorado por uma prática, porque fez uma prática pecaminosa. Inverteu toda a situação social da época. Na realidade, ele havia de ser castigado por Deus e não condecorado. E hoje, todo mundo segue as práticas de Davi. Davi tornou uma estrela, porque a justiça da época fez dele uma estrela. E hoje ele é um exemplo para muitos e muitos que seguem a Bíblia Sagrada. Tem muitas mulheres, muitas mulheres que ficam nas costas, ficam nas costas de Urias. Vamos colocar ali o exemplo Urias. O que aconteceu entre Davi e a esposa de Urias? Tem muitas mulheres que acontece a mesma coisa. A Bíblia não relata claramente, mas a mulher de Golias também ficava com Davi. Só por isso Davi conseguiu destruir o Golias, porque a mulher de Golias era um soldado amando de Davi. Isso é um poder, e é um poder muito pior do que uma arma de fogo, porque um soldado presente na mesa, na cama, no banheiro, um soldado que vê até o seu respirar. Então é um soldado que ele tem o conhecimento de toda a sua vida. É muito mais perigoso que um soldado com a arma na mão. Então a esposa de Golias também era ficante de Davi. A esposa de Urias era ficante de Davi, Então a Bíblia Sagrada nada mais é do que um livro de lições, de exemplos de vida, dos quais as pessoas seguem à risca e seguem com um temor muito grande, O risco de uma mulher estar com um amante, ele é muito grande, porque o marido, ele é visto sobre toda a sociedade. Se o marido pisar fora,
Toda a sociedade está sabendo. Tem muita forma de inibir, né, o poder da força que o marido tem. Tem muitas formas. Tem a justiça, tem parente, tem a própria consciência do próprio marido, né, que deve ser a primeira a primeira força a inibir o marido de qualquer coisa contra a sua esposa deve ser sua própria consciência. Não deve ser nem a justiça, nem parente, nem amigo, nem nada. Mas o amante, quando a mulher está com o amante, tudo acontece em um plano escondido. É aquele plano é aquele plano escondido. O que aconteceu com Davi e a mulher de Urias? Davi não estava vendo ali a mulher banhando? Naturalmente, Urias não estava em casa. Então, Davi era um diácono. Urias saía, Davi chegava, né? Então, a mulher de Urias, ela não podia falar nada contra o Davi. Davi podia brincar com ela o que ele quisesse brincar. Ainda mais naquela época que o ato de uma mulher trair um homem era muito forte, muito forte. Então, a esposa de Urias, ela estava exatamente na mão de Davi, para Davi fazer o que quisesse com ela, sem ter medo algum que essa mulher ia ou denunciar para A ou para B. Ela não ia falar para os parentes porque ia morrer de vergonha. Ela não iria falar para a polícia para não causar aquele escândalo. Então, era uma mulher que estava às mãos de Davi para Davi manipular do jeito que quisesse. Então, ela podia fazer o que ela quisesse fazer com Urias. A mesma situação aconteceu entre Davi e a esposa de Golias. Então, Golias, repito, ele foi goleado e destruído com um dedinho. O que é destruir alguém com um dedinho? É você golear a pessoa está caindo. Você encostou o dedinho nele, ele cai. Pronto, você destruiu a pessoa com um dedinho. Então, eu falo muito sobre Davi, porque ele inspira a falar essas coisas. Mas dentro da Bíblia Sagrada tem muitas outras situações. Pode olhar a situação de Sansão e Dalila, por exemplo. E tem outras milhares de situações dentro da Bíblia Sagrada, né? Então, ela é um exemplo, e é um exemplo que todos aprendem. Todos aprendem esses exemplos. Toda mulher sabe como ficar nas costas do marido. Toda mulher sabe. Às vezes o cara tá beijando, mas a mulher tá nas costas. Ah, Márcio, mas não pode falar isso. Mas é uma realidade. É uma realidade. E tem muito marido que ele é jogado em ciladas para receber pensão alimentícia, para receber seguro de vida, né? Porque às vezes eles enjoam de ficar nas costas. E quando eles estão nas costas, só tem uma forma deles ficar vis, matando o marido, e a pessoa assume toda aquela situação. É isso aí. Eu sou o Márcio de Oliveira. Mais um vídeo para me postar no YouTube sobre as situações da Bíblia Sagrada. Ninguém pode me atirar pedra, ninguém pode me condenar. É a palavra escrita. E eu não estou inventando o que eu estou falando. Pode olhar dentro da Bíblia Sagrada, lá na parte lá de Davi, que a pessoa vai verificar e vai ver que o que eu estou falando é real. E não é uma brincadeira ou uma mentira, né? Mas é isso aí. Fui. Deixa eu trabalhar um pouco. Um bom dia para todos.